Olá, tudo bem com você? Olha, eu me peguei pensando. Eu falo muito em vida extraterrestre, em galáxias distantes, em planetas a 2000 anos-luz e tudo mais. E acabo não falando de uma coisa que é também muito importante, o nosso quintal, o nosso sistema solar. E é por isso que hoje eu tenho 11 fatos sobre o nosso sistema solar que irão te impressionar. O sistema solar foi formado há aproximadamente 4,6 bilhões de anos e a sua complexidade ainda guarda muitos mistérios para nós. Quanto mais os cientistas descobrem sobre ele, nos fascinamos com as características distintas dos planetas, suas luas e fenômenos estranhos que, por vezes, nem a ciência consegue explicar. Veja então 11 fatos impressionantes sobre o sistema solar, o nosso lar aqui na Via Láctea. Eu sou Caio Oliveira e continue comigo aqui no Satélite 9. Existem muitos tipos diferentes de objetos no sistema solar. Além do Sol e dos planetas, nosso sistema solar abriga luas, planetas anões, cometas, asteroides, gás e poeira. Em termos de números de cada um desses objetos, nosso conhecimento atual, que pode mudar um pouquinho porque já houveram algumas outras descobertas, é de um Sol, 8 planetas, 5 planetas anões, mais de 181 luas, 566 mil asteroides e 3.100 cometas. Em questão de massa, o Sol compreende 99,8% do sistema solar, com o planeta Júpiter respondendo pela maior parte de massa restante. Se você tivesse num programa de televisão de perguntas e respostas e te perguntassem qual é o planeta mais quente do sistema solar, ali é aquele que está mais próximo ao Sol. O planeta mais quente não é o que está mais próximo ao Sol. Mercúrio é o planeta mais próximo ao Sol e por causa disso, muitos assumem que ele possua a maior temperatura. Enquanto isso, Vênus, o segundo planeta a partir do Sol, deveria ser mais frio, por estar em média 48 milhões de quilômetros mais distante do Sol do que Mercúrio. Porém, a distância não é o único fator que conta. Mercúrio não possui atmosfera, nem manta de aquecimento para ajudar a manter o calor do Sol. Vênus, por outro lado, é envolto por uma atmosfera inesperadamente espessa, cerca de 100 vezes mais densa que a atmosfera da Terra. Essa atmosfera impede que parte da energia do Sol escape de volta para o espaço, elevando a temperatura geral do planeta. E além de espessa, a atmosfera é composta quase que inteiramente de dióxido de carbono, um potente gás de efeito estufa. Assim, a temperatura sobe para um nível acima do que seria esperado, fazendo com que ele se torne o planeta mais quente do sistema solar. Plutão possui um diâmetro menor que o Brasil. A maior distância entre o Brasil, contada do Iapoque ao Chuí, é de 4.174 quilômetros. Graças à nave espacial New Horizon, sabemos que Plutão tem 2.371 quilômetros de largura, pouco mais da metade da largura do Brasil. Certamente, em tamanho, Plutão é muito menor do que qualquer outro planeta, tornando mais fácil entender o porquê da União Astronômica Internacional ter mudado seu status de planeta para planetóide. Os campos de asteroides não são um perigo para naves. Em muitos filmes de ficção científica, as naves espaciais estão ameaçadas por campos de asteroides. Mas, na verdade, o único cinturão de asteroides que conhecemos está entre Marte e Júpiter. E embora existam dezenas de milhares de asteroides neles, eles são bastante espaçados e a probabilidade de colidir com um deles é bem pequena. Na verdade, as naves espaciais devem ser deliberadamente orientadas em direção aos asteroides para terem a chance de fotografar um deles. Existem vulcões que expelem água ao invés de lava. Quando falamos de vulcões, geralmente pensamos no Monte Vesúvio, no Monte Santa Helena ou em qualquer outro vulcão expelindo lava, certo? Mas, na verdade, eles não necessitam necessariamente do magma ou da lava. Um vulcão se forma quando um reservatório subterrâneo de mineral ou gás quente e fluido entra em erupção, seja na superfície de um planeta ou de outro corpo astronômico não estelar.
e a composição exata do mineral pode variar muito. Na Terra, a maioria dos vulcões usa lava, que contém silício, ferro, magnésio, sódio e vários minerais complexos. Mas na Lua de Saturno, chamada Encélados, e na Lua de Netuno, conhecida como Tritão, e em outras mais, a força motriz é o gelo. A água se expande quando congelada e enormes pressões podem se acumular, assim como em um vulcão normal na Terra. Quase tudo na Terra possui elementos raros. A composição elementar do planeta Terra é formada principalmente por ferro, oxigênio, silício, magnésio, enxofre, níquel, cálcio, sódio e alumínio. Embora tais elementos tenham sido detectados em locais por todo o universo, eles existem em quantidades bem pequenas, se comparadas com a abundância do hidrogênio e hélio. Sendo assim, a Terra é composta em sua maior parte por elementos raros. Existem rochas de Marte na Terra. Análises químicas de meteoritos encontrados na Antártida e no deserto do Saara e em outros lugares mostram que eles são originários de Marte, contendo composições quimicamente idênticas à atmosfera marciana. Esses meteoritos podem ter sido expelidos de Marte devido a um impacto de meteoros ou asteroides no planeta ou por uma enorme erupção vulcânica, colidindo mais tarde com a Terra. Mesmo corpos muito pequenos podem ter lua. Antigamente se pensava que apenas objetos tão grandes quanto planetas poderiam ter satélites ou luas naturais. De fato, a existência de luas ou a capacidade de um planeta de controlar gravitacionalmente uma lua em órbita era usada como parte da definição do que um planeta realmente é. Além disso, os cientistas não acreditavam que corpos celestes menores tivessem gravidade suficiente para segurar uma lua em sua órbita. Porém, em 1993, a sonda Galileu passou pelo asteroide Ida, de 32 km de largura, e descobriu a sua lua de 1,6 km de largura, a Dacty. Desde então, mais luas foram descobertas orbitando outros corpos menores aqui no nosso sistema solar. Não estamos nem perto do centro da nossa galáxia. Se fosse uma cidade, nós estaríamos morando lá na periferia, acredita? Podemos medir grandes distâncias em todo o universo observando objetos conhecidos como velas padrão. É um tipo de explosão de estrela que tende a ter a mesma luminosidade, facilitando a previsão de o quão longe elas estão de nós. Mas, olhando para as nossas vizinhas, descobrimos que não estamos nem perto do centro da galáxia, a Via Láctea. Segundo a NASA, estamos cerca de 265 quatrilhões de quilômetros do buraco negro supermassivo central, o que é, de certa forma, uma ótima notícia para nós, não é não? O sistema solar não termina em Plutão. Hoje, nem sequer consideramos Plutão um planeta, mas muitos ainda têm uma impressão de que o sistema solar termina nele. Porém, a ciência já descobriu numerosos objetos orbitando o Sol que estão consideravelmente mais distantes que Plutão, como os do cinturão de Kuiper e da nuvem de Oort. Em 2012, cerca de 35 anos depois de deixar a Terra em uma viagem só de ida para fora do sistema solar, a sonda Voyager 1 passou pela área onde o ambiente gasoso do Sol termina e dá lugar às estrelas no espaço interestelar. É uma distância de 17 bilhões de quilômetros da Terra. Ao longo do século XX, os cientistas criaram a hipótese de que o tamanho do nosso sistema solar se estende por quase 2 anos-luz, isto é, 125 mil vezes a distância do Sol à Terra. E por falar em Sol, nós vivemos dentro do Sol. Normalmente pensamos no Sol como sendo aquela grande bola de luz de 150 milhões de quilômetros de distância, mas, na verdade, a atmosfera externa do Sol se estende muito além da sua superfície visível. O nosso planeta orbita nessa atmosfera tênue e vemos evidências disso quando rajadas de vento solar chegam aos polos da Terra. Nesse sentido, definitivamente vivemos dentro do Sol. Mas a atmosfera solar não termina na Terra e rajadas solares já foram observadas em Júpiter, Saturno, Urano e até mesmo no distante Netuno. De fato, acredita-se que a atmosfera solar externa, chamada de heliosfera, se estenda por pelo menos 16 bilhões de quilômetros.
E aí, gostou desse tema? Quer que eu fale mais sobre ele? Eu estou pensando em falar um pouco sobre cada um dos planetas do nosso sistema solar. Qual eu deveria falar primeiro? Qual é o seu preferido? Deixa aqui nos comentários. Eu sou Caio Oliveira e agradeço a sua participação aqui nesse vídeo. Se gostou e não é inscrito, inscreva-se. E o seu like é muito importante para que o nosso conteúdo seja mais relevante aqui no YouTube Brasil. Um forte abraço, beijo no coração e fique com o nosso Criador.